Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos aqui ao canal AS Concurseiro. Hoje trataremos de contravenções penais, a Lei 3688 de 1941, Decreto-Lei, o famoso, conhecido como delito liliputiano, lá do mundo de Gulliver, crime anão, conhecido como crime vagabundo. O vídeo de hoje trata especificamente para a Guarda Municipal de São Leopoldo, mas se você está estudando aí para outros concursos aí em nível de carreiras policiais, Guarda Municipal, polícias, esse vídeo aí vai servir também naqueles editais que constam como tenha as contravenções penais como estudo, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Alves. A minha rede social aí no Instagram é AS Concurseiro. Se você gostar do vídeo aí, eu peço que deixe o joinha aí, compartilhe esse material aí para as pessoas que estão estudando para outros concursos, ou até mesmo para a Guarda de São Leopoldo. E se inscreva no canal lá, que vai ajudar aí a gente a trazer mais conteúdos aí para a galera, tá, pessoal? Vamos iniciar aí. Primeiro com questões e depois vamos debater um pouco mais da lei ali, dando os principais pontos aí que vai cair na tua prova, tá? Aí o meu Instagram, como você já sabe, né? É AS Concurseiro. Vamos lá para a primeira questão. As contravenções penais, a lei prevê a aplicação isolada ou cumulativa de penas de... Pausa o vídeo aí, tenta responder. Se você marcou a opção C, você acertou, tá? As contravenções penais ali, conforme o artigo 5º ali, as penas principais são de prisão simples e multa, tá? Diferentemente do crime, que é as penas de detenção ou reclusão. Aqui na contravenção penal, a prisão simples e multa, tá? Isso é o diferencial aí da contravenção pro crime, tá? Questão 2. Qual das condutas referidas abaixo não representa uma contravenção penal? Pausa o vídeo aí, tenta responder. Você marcou a opção E, você acertou, tá? Causar incêndio, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Isso aí é o artigo 250 ali do Código Penal, tá? Lembrando aí que as contravenções penais, elas são quase um crime, né? Quase crime, então é um início ali de um crime, um exemplo, praticar vias de fato contra alguém, né? Se realmente ocasionasse ali ofendesse o bem jurídico tutelado ali, no caso a lesão corporal, né? Integridade física de alguém, seria um crime, né? Como não chegou a ser um crime, ela é uma contravenção penal, né? Porque praticar vias de fato contra alguém é aquela ação que não gera marcas, né, pelo corpo, né? Um empurrão, puxão de cabelo. Se deixar marcas, aí já se torna um crime, né, de lesão corporal, leve, no caso. Lembrando aí que os crimes, as contravenções penais, ela é de ação pública incondicionada, né? Uma situação bem diversa aí, porque uma lesão corporal, ela é uma ação pública condicionada à representação, já uma via de fato aí que não ocasiona uma lesão, né? Ela é incondicionada em regra, tá, pessoal? Não guardar com a devida cautela animal perigoso, perturbar alguém ou trabalho ou sossego alheio com gritaria ou algazarra, recusar-se a receber pelo seu valor moeda de curso legal no país. Todas essas opções aí é contravenção penal. Conforme aí o artigo 21, praticar via de fato contra alguém, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 100 mil reais em conta. Esses valores aí tem que se considerar que está bem desatualizado, né? Lembrando que esse decreto-lei aí, ele é de 41, né? Os decretos-leis, quando foi recepcionado ali pela Constituição Federal, eles se transformaram em lei ordinária, tá? Só para ficar
aí na memória, caso venha uma pergunta desse tipo. Parágrafo primeiro ali do artigo 21, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima for maior de 60, tá? É importante dar uma leitura bem boa da lei, que não é muito grande, então é tranquilo aí. Deixar em liberdade, confiar a guarda a pessoa inexperiente ou não guardar com a devida cautela animal perigoso. Recusar de receber pelo seu valor moeda em curso legal no país, tá? A moeda tem que ser de curso legal, né? Aí se torna uma contravenção penal. Perturbar alguém no trabalho cego alheio, com gritaria, algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com prescrição legal, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tenha guarda, né? Bem comum isso no dia a dia aí de vizinhos, ou algo parecido, né? Com a gritaria, música alta, né? Tudo isso aí é contravenção penal, tá? Aquele cãozinho ali que não para de latir e o dono não faz nada para impedir que ele faça, né? Isso é uma contravenção penal, tá, pessoal? Vamos lá, questão número 3, questãozinha tipo CESP aí. Acerca dos crimes e contravenções, julgue o item que se segue. Configura contravenção penal relativa à organização do trabalho ou exercício das atividades de educação física pelo interessado que não preenche as condições que por lei está subordinado ao seu exercício. Pausa o vídeo aí, tenta marcar certo ou errado. Se marcou certo aí, tá correto, tá? É uma contravenção penal aí, o exercício de atividade, neste caso aqui, educação física pelo interessado que não preenche as condições, né? Aquele cidadão lá que tem uma graduação, por exemplo, ele só tem o bacharelado lá, ele não poderia, um exemplo, né, estar dando aula, né, teria que ter licenciatura. Ele cometeria um crime de contravenção penal, tá? O artigo 47, exercer profissão, atividade econômica, anunciar que exerce sem preencher as condições que por lei está subordinado ao seu exercício. Diferente ali de um médico, né, que está exercendo a profissão ali regularmente, aí não cabe aqui na lei de contravenções penais, tem a lei lá no Código Penal que é exercer profissão de médico, né, ilegalmente. Questão número 4. Assinalar a alternativa que apresenta corretamente um exemplo de contravenção penal conforme as condutas do seguinte cidadão. Paulo, que perturba o sossego da vizinhança com um som alto às 3 da manhã, e Moacir, que explora jogo de azar colocando uma máquina tipo caça-níquel no seu bar. Carlos, que tendo já 42 anos, pratica sexo com sua namorada de 15 anos. João, que coloca água no leite que tira das suas vacas e entrega na cooperativa, além de colocar farinha de trigo no queijo que comercializa no armazém do povoado. Francisco, que invade um lote do vizinho, e Josias, que lhe deu um arame e os paus para fazer uma troca de pedaço do lote, tá, pessoal? Pausa o vídeo aí e marque a alternativa correta aí em relação a um exemplo de contravenção penal, tá? Você marcou a opção A e você acertou, tá? Conforme o artigo 42, né? Perturbar alguém ou sossego à lei, né? Abusando de instrumentos sonoros ou sinais de acústico. E estabelecer ou explorar o jogo de azar em um lugar público ou acessível ao público mediante pagamento de entrada ou sem ele, tá? Conforme ali a opção A, que o Paulo perturbava ali o sossego às 3 horas da manhã e Moacir que explorava o jogo de azar. A B errada, quem pratica sexo consentido com uma pessoa de 15 anos fora do contexto de prostituição, né? Não pratica qualquer infração, tá? Se um cidadão ali pratica um sexo com um menor de 14 anos, seria estupro de vulnerável, tá? E acima de 15 anos não há crime, mas se ali a menina ela for tá na prostituição, aí sim é crime, tá? A opção C ali,
errada porque estava falando da espécie de estelionato, tá? Aquele ali que a gente falou referente ao João ali, que coloca água no leite, que tira suas vacas e entrega no cooperativo de colocar farinha no trigo do queijo, né? E comercializa. Isso aí tudo é a prática de estelionato, tá, pessoal? A opção D errada ali diz que é nenhuma modalidade tipo de contravenção penal, né? Vamos lá, questão número 5. Em relação com as contravenções penais, é incorreto afirmar. Cuidar muito aí o incorreto, o correto, né? Porque as bancas tentam pegar muito nesse quesito aí. A prática de crime depois de condenação prévia transitada em julgado por contravenção penal não enseja reincidência. As contravenções penais não são punidas com reclusão nem com detenção. A prática de contravenção penal é punível apenas na modalidade consumada, não se punindo a modalidade tentada. A prática de contravenção, depois da condenação prévia transitada em julgado por crime, não gera reincidência. Pausa o vídeo aí, tenta responder. Você marcou a opção D aí, que é o incorreto, tá? Você acertou, tá? Um bizu aí quando a pessoa é reincidente, ele, como cidadão, vira reincidente se ele cometeu um crime dentro do Brasil ou fora, com outro crime ele é reincidente, tá? Se ele cometeu um crime mais uma contravenção no Brasil, lembrando aí que o princípio da extraterritorialidade das contravenções penais não gera, tá? Não há crime, não há contravenção fora do Brasil, tá? Ela só é punível dentro do território brasileiro. Contravenção com outra contravenção no Brasil, aí o sujeito é reincidente, tá? Lembrando que todos esses primeiros atos ele tem que transitar em julgado, tá? Contravenção com outro crime é primário, tá? Se o guerreiro aí cometeu uma contravenção e depois ele foi condenado e logo em seguida cometeu um outro crime, ele continua sendo primário no crime, né? Uma contravenção no estrangeiro, mais um crime ou contravenção, ele é primário, tá? Lembrando aí que a contravenção é só dentro do território brasileiro. Aí uns bizuzinhos aí para mentalizar aí. Vamos lá para a questão 6. Sobre as contravenções penais previstas no Decreto-Lei 3.688, verifica-se que não há reincidência quando a gente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que tenha condenado o Brasil por motivo de contravenção. A tentativa de contravenção é punida na forma prevista no Código Penal. Segundo a Constituição, as contravenções praticadas em detrimento de bens e serviços de interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresa pública são de competência da Justiça Comum Federal. A pena de prisão simples não pode ser cumprida em regime fechado, mesmo em caso de regressão de regime. Pausa o vídeo aí, tenta responder. Marcou aí a opção D, você acertou, tá? Conforme não é punível a tentativa de contravenção, a pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, tá? Embora não aí as infrações penais de contravenção, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, elas são tratadas todas pela Lei 9.099 de 95, tá? Geralmente tem o sursi penal ali, que a suspensão condicional da pena, há muitos benefícios aí quando iniciou aí a Lei 9.099 de 95. Então, dificilmente o cidadão ali que é condenado por uma contravenção, ele vai rigorosamente ali cumprir a pena, né? Em razão da Lei 9.099, tá, pessoal? Em estabelecimento especial e exceção especial, em prisão comum, regime semiaberto ou aberto. O artigo 109 da Constituição ali diz que os juízes federais compete processar e julgar, no item 4 ali, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou das suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções penais e ressalvadas competências de justiça militar e justiça eleitoral. Então, conforme o artigo 109 aí, as contravenções, em regra, elas são da Justiça Estadual, tá? Questão 7. Constitui contravenções penais no Decreto-Lei 3.688 de 41
mendigar por ociosidade ou cupidez, praticar vias de fatos contra alguém, servir bebida alcoólica a criança ou adolescente, fingir-se funcionário público. Pausa o vídeo aí, tenta responder o que se afirma corretamente aí, tá? Você marcou aí a opção D, você acertou, tá? O que está correto é 2 e 4 ali, praticar vias de fatos contra alguém, que é o artigo 21, né? E fingir-se ser funcionário público, que é o artigo 45. O artigo 60, ele está revogado aí pela Lei 11.983 de 2009. A mendicância não é mais considerada uma contravenção penal. 21 ali, praticar vias de fato contra alguém. Servir bebida alcoólica menor de 18 anos, ela foi revogada também, porque aí se trata agora aí de um crime lá no ECA, né? O artigo 244 lá do ECA. Fingir ser funcionário público é uma contravenção penal, diferentemente quando o cidadão ali, ele atua como funcionário público, né? E ele não é, aí é usurpação de cargo público, né? Aí já é um crime lá da lei penal, tá? Mendigar tá revogado e servir bebida alcoólica passou lá pro Estatuto da Criança e do Adolescente, tá, pessoal? Aí vamos agora dar uma passada boa aí na lei das contravenções penais. Aplica as contravenções penais em regra, as regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso, tá? A lei brasileira será aplicável à contravenção praticada no território nacional, que a gente falou ali referente ao princípio da extraterritorialidade, né? Ela só é punível dentro do território nacional. Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária, né? Tem que ser voluntária deles, todavia ter em contato o dolo ou a culpa. E se a lei depender de uma outra, qualquer efeito jurídico, tá? A contravenção, a tentativa não é punível, tá? Não existe tentativa de contravenção penal. O artigo 5º ali, a prisão simples e multa, que é diferente do crime, né? Que é detenção e reclusão. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, como a gente falou ali, em especial a seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. O condenado em pena simples fica sempre separado dos condenados a pena de reclusão e detenção. Como a gente falou ali, é quase impossível aí que o cidadão que seja condenado aí por por uma ação penal, uns crimes das contravenções aqui, ele dificilmente vai cumprir realmente em razão da Lei 9.099 de 95, tá? Que é a lei lá que cuida dos crimes de menores potenciais ofensivos, tá, pessoal? O trabalho é facultativo se a pena aplicada não excede a 15 dias, tá? Tudo isso aqui não é cumprido, não dificilmente, como a gente falou, mas para a prova ali é o que está na letra da lei, tá? Cuidar aí que o trabalho é facultativo se a pena aplicada não excede 15 dias, tá? As penas acessórias são a publicação da sentença e a seguinte interdição de direito: a incapacidade temporária para a profissão ou atividade cujo exercício depende de habilitação especial, licença ou autorização do poder público, ou a suspensão dos direitos políticos. Um bizu aí para mentalizar da diferença entre crime e contravenção, a pena privativa de liberdade do crime é a reclusão ou detenção, e da contravenção a prisão simples. A multa não pode ser aplicada isoladamente no crime, né? E na contravenção existe ali crimes que só tem a pena de multa. Dá uma boa lida ali. Também na lei seca ali é importante. O limite da pena dos crimes, né, é de 40 anos e da contravenção ela não pode ser superior a 5 anos a cada fato, tá? Não é no total ali, cometeu um delito ali, tu não pode ser superior a 5 anos e é por fato. As leis são regidas pelo Código Penal, o crime, e na contravenção para essa decreto-lei aí, 3688 de 41, lembrando aí que com
Constituição Federal de 88 ali, recepcionou aí os decretos-leis como ações, como leis ordinárias, tá? A tentativa no crime é punível e já na contravenção ela não é punível, tá? Ação penal pública ou privada nos crimes e aqui na contravenção ela só é pública incondicionada, né? Lembrando aí que a lesão corporal é um crime com ação penal pública condicionada à representação e a contravenção de vias de fato, né? Ela é ação penal incondicionada. É estranho, né? Mas infelizmente é assim que está na lei, né? A competência de justiça estadual ou federal e na contravenção, em regra, é só a justiça estadual, tá? O artigo 7º ali verifica se a reincidência quando a gente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime ou no Brasil por motivos de contravenção. A gente tem um bezuzinho aí para mentalizar. O artigo 8º, no caso de ignorância ou da errada compreensão da lei, quando excusável, né, a pena pode deixar de ser aplicada. A multa confere-se em prisão simples, isso aqui é incondicional, né, considerado incondicional, então desconsideramos aí o artigo 9º. Parágrafo único também. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos, né, nem a multa ultrapassar 50 pontos está desatualizado também. O bizu aí para dar uma mentalizada referente a quando o cidadão é reincidente ou não. O artigo 21, praticar vias de fato contra alguém, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Bizuzinho ali de 1/3 até a metade, se a vítima for maior de 60 anos, né? Por duas. Contravenções referente ao patrimônio, fabricar, ceder ou vender gazua ou instrumento empregado usualmente em prática de crime de furto. A gazua é aquela famosa chave micha, né? Chave falsa ali, utilizada muito para furto de motocicleta ou de veículo, né? Quem é pego com esse tipo de instrumento é uma contravenção penal, tá? Não pode estar andando com esse tipo de instrumento aí que pode ser levado aí à delegacia aí e ser lavrado um TC contra o cidadão que tiver com isso, tá? Ter alguém em seu poder depois de condenado por crime de furto ou roubo, por enquanto sujeito a vigiado ou quando conhecido como vadio, mendigo, gazua, chave falsa ou alterado, ou empregos usualmente na prática de crime de furto, desde que não prova a destinação legítima, né? Dirigir sem habilitação veículo na via pública ou embarcação a motor em águas públicas. Esse artigo aqui, ele é chamado como ele é tacitamente derrogado, né? Derrogado porque dirigir sem habilitação veículo na via pública está lá no Código de Trânsito Brasileiro e a embarcação motor em águas públicas permanece aqui como uma contravenção penal, tá? E lembrando aqui que a embarcação tem que ser a motor em águas públicas. Se o cidadão está conduzindo ali uma canoa a remo, não se torna ali uma contravenção penal. E a água tem que ser água pública, tá? Se o cidadão está dirigindo ali seu barco ali dentro de uma propriedade privada ali, não comete a contravenção. Dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado. Dirigir veículo em via pública ou embarcações em águas públicas pondo em perigo a segurança alheia, né? O veículo ali, ele, como a gente falou, esse artigo está derrubado também. 42, perturbar alguém no trabalho ou sossego alheios com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não, procurando impedir barulho produzido por animal que tenha a guarda. Esse artigo aí é bem comum a gente ver na prática hoje em dia, né? Aquela gritaria, algazarra ali, aquele vizinho lá que está trabalhando, fazendo seu trabalho lá de serralheiro, algo parecido, né? Ou aquele som alto,
ou aqui até aquele cãozinho ali que perturba o sossego alheio aí. Tudo isso aí é uma contravenção penal, tá, pessoal? 45. Fingir ser funcionário público é uma contravenção penal. Se o cidadão é pego ali atuando como servidor público, sem ser, né? Aí já é um crime lá no Código Penal, tá? É a usurpação de cargo público. Usar publicamente o uniforme distintivo de função pública que não exerce, usar indevidamente sinal distintivo e denominação cujo emprego seja regulado por lei, é uma contravenção. Lembrando aí que se o cidadão for pego aí com uma farda militar aí de algum órgão militar, aí já é um crime militar, então não se enquadra aqui no artigo 46. Comum aí cair uma questão de prova como essa e cobrar-se uma contravenção ou outro crime, né? Se for um uniforme distintivo de função pública civil, né? Aí se encaixa aqui na contravenção penal. Lembrando novamente, se ele atua como servidor público, aí é lá o crime do Código Penal. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que exerce sem preencher condições que está subordinado ao seu exercício é uma contravenção. Aquele advogado lá que é formado, mas não tem carteira da OAB, ele se enquadra aqui no artigo 47. Na questão anterior que a gente fez ali, referente ao cidadão que era professor de educação física, né, também se enquadra. E aquele enfermeiro, médico, não se encaixaria aqui, né? Ele se encaixaria lá no Código Penal, lá, no exercício irregular da profissão, tá? Aí já é um crime. Das contravenções relativas à polícia de costume, estabelecer ou explorar jogo de azar no local público ou acessível ao público mediante pagamento de entrada sem ele, prisão simples 3 meses a 1 ano. Os efeitos da condenação é a perda dos móveis e objetos de decoração do local. É bem comum, né, a gente ver na TV hoje em dia aí, as operações policiais, quando elas acham aí uma casa de jogos de azar aí, eles apreendem todos os equipamentos aí, inclusive o objeto de decoração, tá? Conforme aqui no artigo 50. A pena aumentada a 1/3 se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoas menores de 18 anos, tá? Se tiver um adolescente ali, uma criança, vai aumentar ali a pena do cidadão ali. Explorar a loteria denominada jogo do bicho, né? Esse famoso jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração. Prisão civil de 4 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo único ali, incorre na multa, né, aquele que participa da loteria dando a obtenção de prêmio para si ou para terceiro. O artigo 59, entregar-se a alguém habitualmente a ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter que renda que lhe assegure os meios bastantes à subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação lícita. Aí é uma contravenção, aquele cidadão lá que está na rua ali, sendo válido para o trabalho, né? Isso aqui não é muito difícil ser na prática, né? Mas aquela pessoa que está em situação de rua, né? A mendicância não chega a ser, foi revogada, mas isso aqui é basicamente lá algo parecido ali, né? Mas isso aqui na prática não se aplica hoje em dia, né? Parágrafo segundo lá do artigo 50, né? A gente pulou ali. Incorre na pena de multa de R$ 2.000, isso aqui já é uma alteração legislativa, né? A 200 mil, quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador, né? Aquele cidadão lá que rege o jogo ali, e a pena de multa ali pode ser de 2.000 a R$ 200.000, né? Depende aí do grande, o quão grande é aí o estabelecimento, né? Pela internet, por outro meio de comunicação, né? Considera jogo de azar o jogo que o ganho e a perda depende exclusivamente ou principalmente da sorte, né? As apostas sobre corrida de cavalos fora do hipódromo ou local onde sejam autorizados, né? As apostas por qualquer outra forma de competição esportiva,
Equipar-se para efeitos penais no lugar acessível ao público, a casa particular em que se realiza os jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas que não sejam da família. Aquele jogo de bingo ali entre tio, sobrinho, irmão, pai, mãe ali, do fim de semana do domingo ali não se considera jogo de azar, né? O acesso ao público ali, porque está em família. Né? Mas se tiver pessoas que não sejam família e tiver qualquer ato, né, que seja se enquadre como um jogo de azar, aí é uma contravenção, tá? O hotel, casa, habitação coletiva, cujos hóspedes e moradores se proporcionam jogo do azar. Sede dependente de sociedade de associação, estabelecimentos destinados à exploração de jogo do azar em que se simule o destino, é bem comum, né? Ter uma entrada simulada ali para realizar aí o bingo ou qualquer outro algo parecido, né? Então, acho que a gente passou os principais pontos aí que pode cair em prova, tá, pessoal? Espero ter ajudado aí. Importante a lei toda a lei seja lida por completo aí, para melhor entendimento. Caso possa voltar o vídeo aí, para ver se ficou bem explicado aí, mas acredito que tenha ajudado aí. Lembrando que a gente tem um curso agora, reta final, para o concurso da Guarda de São Leopoldo. É um simulado com 100 questões em vídeo de conhecimentos específicos. E bônus aí, 100 questões de legislação em PDF, tá? Essas 100 questões de conhecimentos específicos aí, ela é em vídeo ali, os comentários, pegando os principais pontos aí, pegando ponto a ponto, né, cada questão. E ainda leva de bônus aí, tem questões em PDF com comentário em PDF também, os comentários ali com bastante figuras ali, bastante visual aí, para tentar ajudar aí a ter uma boa pegada aí no dia da prova, tá? Vamos turbinar a nossa preparação. Se você gostou do vídeo aí, dá o like ali, compartilha aí para os amigos aí, ou alguém que está se preparando aí para o concurso, seja da Guarda de São Leopoldo, seja para qualquer outro ali concurso que tenha no edital contravenção penal, tá? Colocando aqui na descrição aqui o material do simulado. Colocar também o material aqui em os slides aqui em PDF, para você quiser imprimir ou dar uma lida depois. Deixando aqui em cima também um dos vídeos anteriores aí, de outras legislações, lei orgânica, regime jurídico de São Leopoldo. E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aí. Um grande abraço a todos. Uma boa prova aí, se caso vocês não venham a ver mais nossos vídeos. Desejo a todos aí sucesso. Não desistam aí e vamos focar aqui. A vitória é certa, tá, pessoal? Um abraço a todos.